que conhece os corações, que muda as coisas de lugar. Sou Deus de perto e Deus de longe, Deus de agora e do futuro, que derruba os muros só por te amar. Então deixa eu pôr as coisas no lugar. Deixa, eu tô aqui pra te ensinar. Não é do teu jeito, meu jeito é perfeito. Faço tudo diferente, confunde tua mente só por te amar. Sou Deus que muda as estações, que conhece os corações, que muda... Boa noite, amados irmãos. É com alegria que nós iniciamos mais uma live do projeto Palavra em Foco. Quer dizer que é uma alegria muito grande nós podemos estar aqui juntos e nós acabamos de ouvir essa música, que Deus está no controle, é o Senhor de todas as coisas, Ele coloca todas as coisas no lugar. E nós sabemos que nós podemos confiar nesse Deus, e é por isso que nós oramos, é por isso que a nossa felicidade vem de servir esse Deus que ouve a nossa oração, que nos atende, e mesmo quando a gente não entende determinadas coisas, Ele age conforme a sua vontade e sempre fazendo o melhor. A gente às vezes não reconhece sendo o melhor naquele momento que nós estamos vivendo determinadas coisas, mas Deus sempre faz o melhor. Ele sempre coloca aquilo que está em desordem, em ordem, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor antes de nós estarmos orando, no Salmo de número 40. Eu quero dizer que você é bem-vindo a essa live, é bem-vindo aqui conosco, que nós possamos estar aí interagindo, que Deus possa estar também abençoando a sua vida. E nós vamos estar então lendo o texto de Salmo 40, versículo 4 e 5. Salmo 40, versículo 4 e 5, e nós vamos estar então lendo esse texto antes de nós orarmos. E nós temos alguns motivos importantes para que nós sejamos orando então nessa noite. Diz assim o texto: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então ele diz que feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E ele não pende nem para um lado nem para o outro. Aqui ele fala de dois lados. Ele não pende para os arrogantes, aqueles que acham que não precisam de Deus, aqueles que são prepotentes, mas ele também não pende para o outro lado, os afeiçoados à mentira. Deus não tem parte nem com a arrogância, nem com a mentira. Deus é o Deus que quer que você coloque a sua confiança nele. E ele realmente ouve o seu clamor, ele ouve a sua oração. E ele testemunha aqui dizendo: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Então, quando a gente olha para aquilo que tem acontecido, nós podemos ver de forma bem clara a mão de Deus em todas as coisas. Muitas vezes eu lembro daquele hino, Quantas muitas bênçãos, E ele convida você a dizê-las todas de uma vez. E eu creio que nenhum de nós tem essa capacidade de poder contar todas as bênçãos de Deus. Mas o hino fala: e verás surpreso o quanto Deus já fez. Se nós olharmos para a nossa vida, se olharmos para aquilo que temos vivido, nós podemos dizer com toda a certeza que Ele tem ouvido a nossa oração, tem nos atendido e tem feito muito mais do que nós podemos imaginar. E Ele diz assim também: são muitas maravilhas que tens operado, também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa o igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Deus é o Deus que age, é o Deus poderoso e tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Nós vamos ter um momento de oração. Eu tenho alguns pedidos. Eu queria que a gente pudesse continuar orando, Eu sei que a Aparecida está ali junto conosco. Ela tem sempre pedido, pelo Bruno, seu filho. Ele tem tido algumas dificuldades para dormir. Eu, inclusive, quero mandar um abraço para o Bruno, que Deus esteja abençoando e que realmente ele possa descansar no Senhor, Deus possa cuidar da vida dele. Eu queria que a gente pudesse estar orando, por uma família que tem um apreço, assim, uma
cresci junto com eles, né? São meus amigos lá do Rio de Janeiro, né? O pastor Eli, o Eliel, que é missionário, o Salles e o Márcio, né? Hoje foi chamado à presença do Senhor, o presbítero Natan, um presbítero que fez parte da minha história, sempre foi um incentivador, um companheiro, e foi chamado hoje à presença do Senhor, é pai, então, do Eli, do Salles, do Natan Salles, que é filho, e também, né, do Eliel e do Márcio. Que Deus possa estar abençoando e consolando essa família. Devemos também agradecer a Deus por aquilo que Deus já tem feito na nossa vida, né? Que Deus possa continuar nos sustentando, nos abençoando. Diante de toda essa pandemia, se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos assistido, o Senhor tem nos abençoado. E nós devemos louvar ao Senhor por isso. Eu queria também que a gente pudesse estar orando pelas nossas igrejas. Muitas igrejas estão agora voltando, né? Depois desse período de pandemia, de distanciamento social. Nós devemos orar para que nesses momentos difíceis nós tenhamos a palavra da verdade sendo pregada de maneira fiel, porque eu creio que a palavra do Senhor é resposta para os anseios da humanidade, dos anseios das pessoas que estão preocupadas, aflitas, e é muito importante que a igreja possa ser fiel ao Evangelho, e que nós possamos orar de maneira geral pelo nosso país. Vamos estar então orando nesse momento? Senhor, louvamos e engrandecemos o teu nome. Tu és o Deus que nos conhece, tu és o Deus que sabe a nossa estrutura, tu és o Deus, Senhor, que sabe e conhece que nós somos pó, que somos limitados, pecadores. Sabemos que de ti nada merecemos, Senhor, mas clamamos a ti pela tua graça e pela tua misericórdia. Chegamos a ti confiados e fiados em Jesus, no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E eu quero colocar, Senhor, diante de ti esses pedidos que aqui nós colocamos. Quero colocar, Senhor, diante de ti, Senhor, a vida do Bruno, Senhor, da Aparecida, do Márcio. Quero colocar principalmente a vida, Senhor, do Bruno, que o Senhor possa estar tocando no seu coração, na sua vida, trazendo paz, tranquilidade, que ele possa dormir tranquilamente e que cada dia mais o Senhor possa estar cuidando dele, Senhor, e de toda a sua família, que ele possa confiar em Ti e ter a certeza do Teu cuidado, da Tua bênção, cada dia mais. Eu quero colocar diante de Ti também, Senhor, os meus irmãos em Cristo, Senhor, amigos, Senhor, de tanto tempo, Senhor, Eli, Eliel, Senhor, Natan Salles, Senhor, e também o Márcio, Senhor, que hoje estão entristecidos, e toda a família, os netos, Senhor, as noras, pela partida, pela chamada, Senhor, do presbítero Natan à sua presença. Nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti a vida deles, que o Senhor possa consolar essa família. Sabemos que o Teu servo agora está junto de Ti, usufruindo da eternidade, mas aqueles que ficam, Senhor, precisam do Teu consolo, precisam do Teu amparo, que o Senhor possa estar visitando nesse momento a cada um deles, Senhor. Eu quero Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos também te pedir que o Senhor continue, Senhor, nos sustentando, nos amparando, nos protegendo. Esteja abençoando também as igrejas, Senhor, nesse retorno. Que as igrejas sejam fortalecidas por Ti, que seja uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de vidas sendo salvas pela manifestação da Tua palavra, a palavra que é a verdade, que liberta, a palavra que é capaz de trazer o consolo, o conforto e o verdadeiro sentido da vida. Que o Senhor possa estar abençoando a cada igreja nesse momento. Esteja também, Senhor, com o Brasil de maneira geral. Sabemos que nós estamos aí ainda lutando, Senhor, contra essa pandemia, mas que nós possamos vencer em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando sabedoria aos médicos, à medicina, aos cientistas, para que logo, logo nós tenhamos uma descoberta de uma vacina que possa nos proteger, que possa nos guardar. Mas nós sabemos que além da vacina, quem protege, quem guarda de fato é o Senhor, e nós confiamos em Ti. Sabemos que a vacina é necessária, é parte também do Teu cuidado, mas diante de todas essas coisas, nós confiamos na Tua proteção, no Teu guardar da nossa vida a cada dia. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crer no Senhor e saber que Ele vai agir na sua vida. Nós vamos estar passando a palavra então para o Davi, ele vai estar nos conduzindo então em alguns cânticos espirituais.
estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, controle ainda está
na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Amém, irmãos. Esse texto fala, né, sobre nós estarmos nos alegrando no Senhor. E é muito importante que você saiba disso, que a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos abençoa cada dia mais. Eu convido você a nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em 1 João, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 3 até o versículo de número 11. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de 3 até o versículo de número 11. Nós vamos estar falando sobre características de um verdadeiro cristão. Ou seja, nós vamos estar falando sobre aquilo que identifica o verdadeiro cristão. E é importante que você possa atentar para esse texto. Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de 3 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos,
quando nós olhamos para esse texto nos chama a atenção para algo muito importante. 3 características básicas que identificam o verdadeiro cristão. Nós estamos vivendo num tempo onde a pirataria ela domina muitas áreas, né? Seja a pirataria no que diz respeito a medicamentos, a roupa, a utensílios, a coisas que hoje até o pessoal brinca, já não é mais pirata, é genérico. E aí o pessoal vai vendo que várias questões hoje mostram de produtos que são falsificados por uma indústria, muitas vezes, né, que não aparece, está aí nos porões, mas que tem, de certa forma, trazido muito prejuízo para o Brasil e para o mundo. E nós vemos que nós, como crentes, também temos que entender que o diabo ele também reproduz tudo aquilo que de bom Deus criou. Quando nós pensamos, então, nos discípulos de Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que devem parecer com o Senhor Jesus, muitas vezes o diabo ele também forma pessoas e influencia na vida de pessoas no sentido deles se parecerem, ou seja, de serem muitas vezes como crentes piratas que parecem com cristãos, mas que às vezes não têm um comportamento cristão. A gente sabe que nesses últimos dias foram vários escândalos, e o nome, muitas vezes, do cristianismo está aí na mídia, pessoas falando coisas, às vezes, que não convém, querendo julgar, dizer que, na realidade, o cristianismo não funciona. O problema não está nas igrejas e nem em Cristo. O problema está nas pessoas. Uma das coisas que nós sempre temos que falar, que todos nós estamos num processo de transformação. Nós não estamos prontos, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E é por isso que quando nós olhamos, então, para tudo aquilo, né, que nós pregamos, não há um espaço para o moralismo, porque o moralismo se coloca numa posição de superioridade e de dizer que o crente ou o cristão é melhor do que as outras pessoas. Não, nós somos pecadores. Mas nós já tivemos, então, um processo iniciado de conversão e daquilo que Jesus fez na nossa vida, e nós estamos nesse processo de transformação. E nesse processo de transformação, 3 características básicas devem estar presentes na vida do crente, para que ele seja um cristão autêntico. Não quer dizer que ele vai ser perfeito, porque não é, né? Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós somos pecadores e nós só somos alguma coisa porque nós confiamos na graça de Deus, que é o favor imerecido, e na sua misericórdia, porque se não fosse a sua misericórdia, nenhum de nós estávamos aqui. Agora, é claro, existem muitas vezes escândalos e coisas que vão contra aquilo que nós pregamos. E o próprio Senhor Jesus, ele teve no seu meio aquele que foi o traidor, aquele que o entregou às autoridades, aquele que é conhecido como Judas Iscariotes. Então, muitas vezes, no meio da igreja, no meio do evangelho, no meio daqueles que são cristãos, às vezes existe o joio. Jesus mesmo falou que foi plantado o trigo, veio o inimigo de noite e plantou o joio. O inimigo plantou o joio, e o joio significa justamente esses falsos crentes. Esses crentes que não passaram pelo processo de transformação. Esses que às vezes dão um testemunho. E o próprio Senhor Jesus também, num outro texto, ele disse que às vezes o escândalo é inevitável. Mas ai daquele que viesse o escândalo. Então é importante que a gente saiba fazer a diferença entre as coisas. Até porque gente que às vezes dá um mau testemunho, gente que tem um caráter, né, que não é um caráter moldado pela palavra de Deus, gente que é mau caráter, e existe em tudo quanto é lugar. E aí, o próprio Senhor Jesus, ele quando veio, ele procurou gente que precisava dele. E muitas vezes, o evangelho é para alcançar pessoas que, como nós, e como você, ou como outras pessoas da pior espécie, às vezes até de mau caráter. Mas aquele que é mau caráter, ele não pode continuar mau caráter, porque Deus imprime no nosso coração um novo caráter. E esse caráter, ele é moldado pelo evangelho. Esse caráter não é mais nós. Paulo falou assim, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu tenho que morrer para mim mesmo. Então, quando nós olhamos, né, para esse texto vai nos mostrar algo muito importante. O primeiro teste que nós temos que fazer para mostrar que nós nascemos de novo e que nós somos verdadeiros cristãos é o teste da obediência. Aquele que nasceu de novo, aquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, é alguém que obedece.
Nós podemos ver isso, então, no texto que acabamos de ler. O versículo 3, ele vai falar justamente sobre isso. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se o guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, versículo 4, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Quando nós olhamos então para esse texto, o primeiro teste é guardar os mandamentos. É o teste da obediência. É o teste de você saber de que é necessário então obedecer. E você só pode obedecer se Deus tiver intervido na sua vida, ou se Ele tiver tocado no seu coração, se Ele tiver de fato mudado a sua vida. E essa característica daquele que é um verdadeiro discípulo, daquele que obedece, é aquele que não só guarda, ou seja, ele não conhece simplesmente o mandamento de forma teórica, ele vive aquele mandamento. Ele sabe que aquele mandamento é muito importante de que haja prática no seu dia a dia. E aí, não adianta eu dizer, eu conheço a Deus, mas se você não obedece os mandamentos de Deus, se você não obedece os mandamentos expressos na palavra dele, que nós conhecemos como Bíblia, que é a palavra do Senhor, você então é mentiroso. E diz de forma bem clara que a verdade não está em você. Ou seja, se a verdade que liberta não está em você, você ainda não nasceu de novo. Você não é uma nova criatura. Então não basta dizer assim, eu conheço a Deus. Né? Tem gente que conhece, como Jó falou, antes da experiência que ele vivia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas a partir do momento que ele vivenciou toda aquela experiência de provação, ele diz, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, a gente não conhece só de ouvir falar. A gente obedece os mandamentos, a gente tem uma experiência genuína com a sua palavra. E essa palavra muda a nossa vida. Mas quais são as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus, desse que obedece? O verdadeiro discípulo é alguém que Deus abençoou a sua vida, transformou a sua vida. É alguém que Deus levou a Jesus. Nós só vamos a Jesus porque Deus tocou no nosso coração. Nós só vamos a Jesus porque Ele, então, interviu. Nós só vamos a Jesus porque Deus, o Pai, nos deu a Jesus como aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Mas não só isso. Um discípulo verdadeiro é aquele que não abandona Jesus e anda com Ele. Então isso é outra coisa importante também. Aquele que é discípulo de Jesus, que obedece, é aquele, então, que não abandona Jesus nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Pelo contrário, anda com ele. Tenha certeza de andar ao seu lado e de saber que Jesus está sempre presente na sua vida. Um discípulo verdadeiro também fundamenta a sua fé na palavra, não no achismo. Hoje tem muita gente baseando a sua fé no achismo. Há muitas pessoas buscando novas revelações. A palavra de Deus é a revelação de Deus completa para a nossa vida e para o nosso coração. E aí, João um pouquinho mais na frente, ele falando dos mandamentos de Deus, você não pode encarar a palavra de Deus, os mandamentos, como algo penoso, como algo que é um sacrifício para você cumprir. João falava e dizia na sua carta, os mandamentos de Deus não são penosos. Pelo contrário, eles trazem alegria ao coração. Eles trazem a satisfação, eles trazem uma vida plena quando nós, capacitados pelo Senhor Jesus, obedecemos. Obedecer nem sempre é fácil. Obedecer nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente até, quando pensa na obediência aos nossos pais, a gente obedecia quando estava à vista deles. Muitos de nós, em muitos momentos, quando nós estávamos longe dos nossos pais, nós éramos uma outra pessoa, porque eles não estavam ali para nos fiscalizar, eles não estavam ali para saber se a gente estava obedecendo ou não, mas com Deus não adianta. Se você não for alguém obediente, Ele está sempre vendo, Ele conhece o seu coração. E aí que entra muitas vezes a chamada hipocrisia, e nesses dias está aí na moda falar dessa palavra, né? Hipocrisia vem. E tem acontecido direto isso, né? Pessoas que, infelizmente, né, têm agido de maneira hipócrita. Ou seja, o que é ser hipócrita? É vivenciar aquilo, né? É fingir vivenciar aquilo que você quer aparentar, quer mostrar para as pessoas. Não existe autenticidade, não existe verdade. Você encena um personagem. Infelizmente, muitos têm se escondido atrás do evangelho.
Infelizmente, muitos têm encenado uma vida de um homem, de uma mulher espiritual, mas não conhece o poder de Deus, não conhece a verdade que liberta, não conhece de fato o evangelho na sua totalidade. São pessoas que têm fingido ser crentes, têm sido pessoas que estão fingindo ser trigo, mas no fundo são joio. No fundo são crentes piratas, são genéricos da fé. Não são pessoas comprometidas com os mandamentos de Deus. E aí é por isso que a gente tem visto aí tantos escândalos e pessoas que envergonham o evangelho. Eu até costumo dizer que nós não temos que nos envergonhar do evangelho, mas nós temos que tomar um cuidado muito grande para a gente não envergonhar o evangelho. E infelizmente tem muitas pessoas hoje envergonhando o evangelho. Em vez de ter um testemunho, eu dei uma pausa aqui, irmãos, eu peço desculpa, dei uma pausa na transmissão, mas já voltou. Então, tem pessoas que elas não têm um testemunho, elas têm um testemunho, ou seja, a vida dela, ela não contribui com o avanço do evangelho, a vida dela muitas vezes acaba indo contra aquilo que deveria ser um testemunho eficaz. Em vez de elas estarem mostrando a Cristo, elas estão muitas vezes mostrando o pior do ser humano. Porque não adianta dizer que Cristo mudou a minha vida, mudou o meu coração, se eu continuo praticando as mesmas obras, se eu continuo do mesmo jeito. Então não adianta eu dizer assim, eu conheço a Deus, mas a coerência está em eu guardar os mandamentos de Deus. A coerência está em eu ser obediente à ordem, à palavra do Senhor. E hoje em dia tem muita gente aí querendo modificar a palavra de Deus, se adaptar a palavra de Deus aos gostos humanos e a sua própria interpretação. Mas se você quer interpretar a palavra de Deus segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, você deve interpretar a palavra por ela mesma. Você não deve fazer a sua auto-interpretação. Você tem que deixar que o Espírito Santo te conduza, porque naquelas coisas que são difíceis, naquelas coisas que podem até faltar um certo entendimento, ele vai te esclarecer e vai te levar a vivenciar a vontade dele na sua vida. Então é importante que você possa ser alguém obediente. Mas segundo teste é o teste ético e comportamental. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, diz que aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Qual é a ética que deve nortear a nossa vida e os nossos passos? É a imitação de Jesus, é se parecer com ele. Aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos vendo vários textos. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 17, devemos andar na luz como ele está na luz. Também devemos nos purificar assim como ele é puro. Está lá em 1 João 3,3. Devemos ser humildes e servirmos uns aos outros, como ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Devemos perdoar assim como ele nos perdoou. Efésios 4:32. Quando nós olhamos então para esses textos vão nos mostrar que o nosso referencial não são as filosofias humanas, não é a ética do politicamente correto, não é a ética de uma filosofia que diz como que você deve agir, o que você deve fazer, mas a ética que deve nortear a nossa vida é a ética pautada pela verdade do Evangelho. É seguir a Jesus, é se parecer com Jesus. É claro que muitas vezes, quando nós olhamos para as práticas de Jesus, muitas vezes aquilo que ele falou, aquilo que ele vivenciou, ele acabou se chocando com o status quo daquela geração, daquele tempo. Por quê? Muitas vezes as pessoas que estavam ali, elas queriam vivenciar a lei de Deus ao seu grosso modo, da sua vontade, do seu jeito. E Jesus bateu de frente com algumas questões e aquilo causou um certo escândalo, não porque ele estava errado, mas porque ele destoava daquilo que muitas vezes era a ética predominante por princípios humanos, por coisas que muitas vezes não acrescentava e não falava de uma mudança. Pelo contrário, exalava hipocrisia. Tanto que o termo fariseu, que originalmente tem um sentido bonito, de ser um grupo de pessoas que se diziam consagrados a Deus, se tornou sinônimo de hipocrisia. E hoje em dia nós temos os modernos fariseus,
pessoas que estão muito ligadas a alguns preceitos éticos estabelecidos pelo comportamento, pela cultura de determinado lugar, ou de determinado grupo, e muitas vezes são extremamente moralistas, mas não são pessoas comprometidas com o Evangelho, com a palavra. São pessoas, muitas vezes, que querem impor alguns comportamentos às pessoas, mas muitas vezes esses comportamentos são extremamente culturais. Como também nós temos aí as ideologias e as filosofias do chamado politicamente correto, que quer nos fazer encaixar dentro daquilo que uma sociedade que é má e corrupta diz que é ser bom. A palavra de Deus é que vai mostrar que nenhum de nós somos bons, todos nós somos pecadores. Então, o que deve nortear nossa ética não é aquilo que os homens vão falar como sendo politicamente correto, mas sim a palavra de Deus. E se você quer ter uma ética que seja uma ética boa, que faça diferença, é você se parecer com Jesus. Jesus foi alguém que tinha um propósito fundamental, que era fazer a vontade de Deus. A sua prática foi um exemplo para cada um de nós. Muitas vezes, as pessoas falam que Jesus foi um revolucionário, mas a revolução dele não foi uma revolução física, não foi política, foi uma revolução espiritual. Foi quando ele demonstrou, através dos seus atos, ser diferente de tudo aquilo que estava naquele tempo. E ele foi diferente no seu exemplo, na sua entrega, na sua vida, no seu ensino, no lidar com as pessoas. E é muito importante que você também tenha esse segundo teste, que é o teste ético e comportamental. Mas o terceiro teste é o teste do amor. E aí o texto fala sobre isso, que aquele que então nasceu de novo, ele ama. O João ele vai falando assim, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. O amor sempre fez parte daquilo que Deus ordenou e colocou como um princípio para o seu povo, para a sua nação, para aqueles que foram escolhidos. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O amor é uma marca verdadeira daquele que é discípulo de Jesus. O amor é alguma coisa que deve nortear as nossas ações. A igreja, muitas vezes, apesar de ser atacada, de ser perseguida, ela não semeia o ódio. Ela semeia fidelidade a Deus, compromisso com a verdade do Evangelho. Ela semeia realmente, nós podemos dizer, uma atitude humilde diante de Deus e de dependência a Deus. Não semear ódio. Nós não somos aí como que a mão de Deus para levar justiça no sentido de querer executar e ser a mão de Deus pesada. Deus vai fazer a sua justiça ao seu modo. E se ele fosse fazer justiça, nenhum de nós escaparia. Um exemplo disso é que ele enviou Jesus para morrer, para ser justiça em nosso lugar. E a justiça é satisfeita em Jesus. Então nós não levamos ódio. Eu costumo dizer que o crente ele não faz, o cristão, o verdadeiro discípulo, ele não cria inimigos. Os inimigos surgem porque muitas vezes a nossa mensagem é uma mensagem de confronto com aquilo que as pessoas estão vivendo, principalmente se elas são contrárias à vontade de Deus. Mas eu não preciso entrar em confronto com ninguém. Eu tenho que pregar a paz, o amor. E aí diz que aquele que diz que está em Deus e que está na luz e odeia o seu irmão, odeia o seu próximo, ele ainda está nas trevas. Aquele que diz que está em Deus e que conhece a Deus, mas que odeia aquele que é o seu próximo, o seu irmão, ele não nasceu de novo, ele é mentiroso. João até fala um pouquinho mais na frente, algo tão profundo que ele chama até de assassino, aquele que não ama ao seu irmão e ao seu próximo. Então, quando nós pensamos nessa sociedade que está tão carente de amor, é muito importante que eu e você, como aqueles que são portadores do verdadeiro amor de Deus, do amor que é um presente para todo ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós somos portadores desse amor. O próprio Senhor Jesus também falando do amor entre aqueles que são servos dele, seus discípulos, ele disse que se nós nos amássemos uns aos outros, esse amor seria uma forma das pessoas nos identificar como verdadeiros filhos dele, como verdadeiros discípulos.
Então é muito importante que eu e você possamos semear amor, possamos semear um amor que possa se traduzir em obras, em compaixão, em olhar para aquele que é perdido, né? Sem a discriminação de pessoas. Não quer dizer que nós sejamos ali, né? E quando a gente fala sobre esse termo de discriminação, as pessoas também distorcem. Nós não discriminamos pregar o evangelho para ninguém, nós temos que pregar o evangelho para todos. Mas nós não podemos aceitar os pecados e chamar que aquela atitude pecaminosa é alguma coisa que nós vamos ser coniventes, que nós vamos aceitar. Deus, ele ama todo aquele que está perdido, ele quer resgatar, ele enviou o seu filho para resgate dessas vidas. E nós sabemos que aquele que é filho de Deus, quando ouve a mensagem, ele ouve o evangelho, ele entende o evangelho e ele atende a voz daquele que é o pastor. Mas nós temos que entender que nós não somos cúmplices do pecado de ninguém. Pecado continua sendo pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E tem muita gente que acha que você, então, não discriminar é você passar a mão do pecado, na cabeça do pecador e dizer para ele, vai, continue a sua vida. Não, não foi isso que Jesus fez. Quando levaram aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus deixou bem claro, vai e não peques mais. As pessoas são chamadas de ir a Jesus do jeito que elas estão, mas elas não podem continuar do jeito que elas estão, porque se elas tiverem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida delas é transformada. A vida dela passa a ser uma vida nova, é um novo nascimento, é um novo começo, é uma nova criatura que nasce daquele momento, daquela atitude ali, daquele momento de conversão. Então é muito importante que você possa entender isso. Nós pregamos o amor. Muitas vezes a igreja ela é recriminada, ela é julgada por ser discriminadora. Pelo contrário, a igreja é a que mais agrega pessoas. E dentro das nossas igrejas nós temos pessoas que vieram de todos os lugares. Nós temos aqueles, né, que muitas vezes as sociedades não aceitam isso, mas são pessoas que foram ex em muitas coisas, mas que agora são nova criatura. Porque o poder não está na igreja, o poder não está em mim como pastor, o poder não está no pregador, o poder está no evangelho. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda. Então nós somos propagadores do amor de Deus, o amor que quer salvar o pecador, o amor que quer realmente resgatar aquele que está perdido. E você que ouve então essa mensagem, saiba disso. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar o seu coração. Se você ainda não teve esse encontro, essa é a oportunidade. Esse momento onde você olha para o lado, olha para frente, olha para todas as direções e você não consegue enxergar uma solução. A solução está em Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer tocar no seu coração. Deus quer transformar você. Ele te chama hoje para que você tenha uma experiência com Ele. Então é muito importante. E nós, como aqueles que são chamados para ser os seus discípulos, nós temos que ser obedientes à sua palavra. Você é chamado à obediência. Hoje nós vivemos numa sociedade que é bonito transgredir, é bonito desobedecer, é bonito quebrar regras, é bonito ser um transgressor. Mas aquele que está em Cristo, ele é chamado à obediência. A obediência tem a ver com fidelidade, com uma vida de entrega, com um compromisso. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas não querem compromisso. Com Jesus, você pode se comprometer. E Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua vida, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o que precisa ser feito. Mas também a nossa ética, não é a ética desse mundo. A nossa ética não é pautada pela filosofia, pelas ideologias humanas, pelo politicamente correto. A nossa ética é pautada pela palavra de Deus. E você é chamado a vivenciar essa ética que está no Evangelho. A ética que está nas palavras que tem o poder de mudar a vida. Paulo, ele disse, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou para que nós pudéssemos vivenciar a sua vida. Então, o nosso exemplo, o nosso alvo é Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E, em último lugar, o teste do amor. Você é chamado a amar. Amar, e o amar que Jesus falou que nós deveríamos ter. É um amar diferencial do mundo. Jesus disse que não haveria nenhum mérito e qualquer um poderia fazer isso, amar quem o ama.
Mas Jesus nos convidou a amar até os nossos inimigos, a orar por eles, a realmente estar estendendo a mão para aqueles que teoricamente se colocam numa posição de serem inimigos. Nós sabemos que é muito importante que você possa amar, porque Ele nos amou. E Ele nos amou e prova o seu amor para conosco, não pelo fato de que nós éramos pessoas muito boas, pelo contrário. O texto da palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Eu e você éramos pecadores, somos pecadores. E quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, por aqueles que já tinham passado, por aqueles do seu tempo, pela minha vida e pela sua vida, ele via naquela cruz pessoas que, pelo seu poder, foram transformadas e redimidas. E ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar o seu coração. E é muito importante que você tenha isso em mente. Muitas vezes, até a Aparecida colocou aqui, e é verdade, nós estamos vivendo um tempo onde os conceitos e os valores estão invertidos. Então, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é certo, aquilo que é correto, de acordo com a palavra de Deus, passa a ser uma transgressão. E aquilo que está errado, infelizmente, passa a ser alvo da prática e do cotidiano de muita gente. Então, é muito importante que nós possamos olhar para a palavra. Se você for olhar para as coisas desse mundo, se você for olhar para o contexto de vida que você está, certamente você vai desanimar. É por isso que nós precisamos olhar para Deus. E a partir do momento que nós enxergamos a nossa própria condição como pecadores, sabemos que Ele estendeu a mão quando nós estávamos longe. Agora nós somos chamados também a estender a mão para outras pessoas e a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus quer abençoar a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas Deus quer transformar o seu contexto, Deus quer entrar na sua vida, Ele quer fazer morada no seu coração, Ele quer realmente te dar uma nova esperança nesse tempo de tanta dificuldade. E você hoje é convidado, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, a se colocar diante dele. Não fique dando ouvidos e não se deixe levar por tantas notícias que colocam todos os cristãos no mesmo saco. E colocam todos os cristãos no mesmo pé de igualdade. Nós sabemos que o que faz a gente ser diferente é o poder do Evangelho que nos atinge, que muda a nossa vida. Nós somos pecadores também, mas nós sabemos que Deus tem agido na nossa vida. Jesus disse, eu vim para os doentes. Nós temos a consciência de que nós somos doentes e precisamos daquele que é o médico dos médicos. Se você tem essa consciência, eu creio que Ele é capaz de curar a sua vida e de mudar a sua vida. Que Deus nos abençoe e que você tenha essa certeza de que Ele também vai te abençoar. Convido você a orar mais uma vez, a colocar a sua vida diante do Senhor. Algumas pessoas pediram ali durante a live, eu estava ali acompanhando os comentários. Eu agradeço a todos aqueles que têm participado conosco. Infelizmente, nem sempre dá para a gente estar ali interagindo no momento ao vivo com todos. Eu quero dizer que, posteriormente, nós vamos responder a todos. E eu queria orar pela família de algumas pessoas. Alguns irmãos pedem pela sua família, para que Deus possa intervir na sua família. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, sabemos que a Tua palavra é viva e verdadeira. A Tua palavra é a verdade que liberta. A verdade, Senhor, que nos dá o verdadeiro sentido, Senhor, da vida num mundo de tantas ilusões e de tantas mentiras. Muitas vezes nós temos acreditado em mentiras. Temos deixado que as mentiras, Senhor, dirijam os nossos caminhos. Conceitos que muitas vezes, em vez de nos unir a Ti, nos afastam de Ti. Moralismo, Senhor, coisas que muitas vezes são práticas humanas, que não acrescentam nada na nossa vida, pelo contrário, nos tornam muitas vezes endurecidos, Senhor, nos tornam pessoas presunçosas, arrogantes, afastados, Senhor, do ideal que o Senhor preparou para cada um de nós, baseados na Tua palavra. E nós queremos, Senhor, te pedir que a Tua palavra, Senhor, possa ser de fato luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra possa estar guardada no nosso coração para que nós tenhamos o temor necessário para não pecarmos contra o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a cada um de nós. Abençoe também aqueles que estão pedindo, Senhor, pelas suas famílias. Que o Senhor possa estar intervindo, Senhor. Sabemos que a família tem sido, Senhor, motivo de sofrimento para tanta gente. E não deveria ser assim. Sabemos que o Senhor nos deu a oportunidade de nós termos uma família, Senhor, de formarmos uma família
Isso seria para o nosso bem, para a nossa alegria, para que o teu nome pudesse ser exaltado através da nossa vida. Restaure, Senhor, as famílias, restaure aquilo que foi perdido, restaure, Senhor, aqueles que estão, Senhor, no momento, Senhor, de sofrimento, Senhor, traga de volta aqueles que estão longe, e que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando as famílias nesse momento. Eu quero te pedir também que o Senhor possa, Senhor, estar com aqueles que estão nos ouvindo. Se existe alguém que está sem esperança, alguém que está decepcionado, Senhor, com a fé, com a igreja, Senhor, sabemos que há muita gente assim, Senhor, mas o problema não está na fé, o problema não está na igreja, o problema não está em Jesus, o problema é nas pessoas, é em cada um de nós. Todos nós somos pecadores e muitas vezes nós temos uma ênfase, uma visão equivocada de achar que nós vamos encontrar perfeição, Senhor, no ser humano. A perfeição está naquele que o Senhor enviaste, que é Jesus, o nosso Salvador, o nosso alvo maior, o nosso referencial, e que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, para que nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que seja, Senhor, com aqueles que estão com seus entes queridos enfermos. A nossa irmã Ivete aqui pede, Senhor, pela sua filha e esposo, que estão com coronavírus, Senhor, que o Senhor possa estar nesse momento visitando. Tu conhece o que eles estão passando, tantos outros doentes que também estão acamados, Senhor, que estão enfermos, que o Senhor possa estar trazendo de volta, que o Senhor possa estar agindo na recuperação deles, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que se existe alguém que ainda não teve uma experiência contigo, que hoje possa ser o dia da transformação, que hoje possa ser o dia da experiência, e que possam experimentar de Jesus, que é, Senhor, o Salvador. Não é a religião, não é a igreja que salva, mas é Cristo que salva. Não é fora da igreja que não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. E que as pessoas possam entender isso, que Jesus é o único e suficiente Salvador. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu agradeço. Se você tiver algum pedido, pode me mandar ali nos comentários, ou de repente ali em reservado através do messaging. Nós estamos sempre prontos a responder e te ajudar no que for necessário. Eu me coloco à disposição, né? Se existe alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar, eu estou à sua disposição e eu espero que Deus possa te abençoar poderosamente. Nós já estamos encerrando e eu convido você, né? Toda terça-feira acontece aqui no Facebook às 18 horas a nossa live. E nas quartas e sextas é lá no Instagram. Amanhã, então, nós vamos estar tendo uma live, então, às 20 horas, com o cantor e compositor Silvestre Kuhlmann. Ele é parceiro do Estênio Marços em várias músicas, e nós vamos estar falando sobre o poder da música inspirada por Deus. Então, você é o nosso convidado, né, a participar amanhã no Instagram, às 20 horas. E na sexta-feira, nós vamos estar conversando com o pastor Roberto Santos. Às vezes alguns conhecem ele como o pastor Beto. Ele é auxiliar do pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. E nós vamos estar falando sobre família e pandemia, oportunidades, né, dentro de tudo isso aí, né, e todas as questões relacionadas a como a família está se portando, como é que ela está sofrendo em meio a tudo isso. E você também é o nosso convidado. O pastor Roberto, ele é pastor auxiliar da 8ª de Belo Horizonte, como eu falei, é pastor de família lá, e ele também é terapeuta familiar. Então é importante também na sexta-feira, às 20 horas, também no Instagram. Que Deus te abençoe. Que você possa ter um restante de semana abençoado na presença do Senhor. E que Deus possa estar te fortalecendo, te dando esperança, e que você possa se deixar levar, não pelas circunstâncias desse mundo, mas pelo Espírito Santo que fala ao seu coração, que certamente vai te incomodar com tudo isso que você ouviu, para que você tome uma posição. O Espírito age na nossa vida e eu espero que ele possa tocar no seu coração e te transformar e te renovar. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos.